Boa noite a todos. Olha, é uma satisfação a gente estar aqui às sextas-feiras, né? Encontrando com sempre o mesmo grupinho por aqui e nessa casa tão generosa como o Galácia acabou de dizer. Então, é um lugar muito gostoso, principalmente porque hoje a gente vai fazer uma reflexão, vamos dizer, vai ser um caminhar da vida de Jesus. Porque o tema, na trilha do mestre, o que eu pensei da gente estar refletindo, já que é uma trilha, então vamos ver o que ele deixou para nós desde esse comecinho. E quem é esse mestre dentro da doutrina espírita? É sempre gostoso a gente estar lembrando, refletindo, não no sentido da gente ficar distante de um ídolo, dessa distância, mas aproximar esse irmão das nossas vidas, justamente para a gente estar caminhando nesse trilho, né? Nessa caminhada que ele conhece e a caminhada e os ensinamentos que ele acabou deixando aqui para nós, né? Então, até eu coloquei aqui, desperte para a vida, mas para a verdadeira vida. Quando eu uso a palavra verdadeira vida, é porque seria seguindo esses passos para a gente estar se aproximando cada vez mais do Pai misericordioso. Foi o primeiro para mim. Então, vamos primeiro lembrar de Jesus distante ainda da terra, porque ele foi então designado pelo Pai, né, junto com um grupo de espíritos também, como o João explicou bastante numa última palestra aqui. Jesus é um espírito evoluído, puro, né? Para ser um espírito puro, então a gente vai ver hoje aqui que ele tem todas as virtudes que a gente pode imaginar. Tudo que a gente pensar, Jesus vivenciou isso na Terra. Então nós vamos ver que como governador, né, como designado para administrar, ele já assumiu uma responsabilidade muito grande, né, para assumir, não é só, quando a gente fala assumir um planeta, seria assumir a parte física do planeta e também os seus habitantes e acompanhar toda a evolução. Então a gente vai ver que dentro da doutrina é muito comum já vocês ouvirem, porque o governador da Terra é sempre esse mestre, é sempre Jesus, né? Naquele livro A Caminho da Luz, a gente tem uma explicação bem bonita disso que eu estou falando, de uma maneira assim, bem poética, dessa responsabilidade de Jesus. Então, como governador da Terra, ele acompanha a evolução. E ele, junto com a sua equipe, para fazer tudo isso daí, então já foi dito várias vezes, são 4 bilhões de anos, né? E nesses 4 bilhões de anos, olha o tempo muito grande, 3 bilhões e meio, né? 4 bilhões e meio, 3 bilhões e meio, ele ficou vendo mais a parte da estrutura física, como ela foi se transformando, foi evoluindo, na hora que saiu do sol, tinha uma consistência, aquilo vai esfriando, então tem toda aquela evolução. Olha o cuidado, ficar seguindo, acompanhando, mexendo junto com aquela equipe durante 3 bilhões de anos para começar a aparecer a parte orgânica desse planeta, né? E no último 1 bilhão é que a gente vai ter aí depois essa parte da célula, a parte humana. E no final, nos últimos anos, é que aparece o homem. Então, olha a paciência para isso daí. Eu atraso 2 minutos, o pessoal fica aqui tudo alvoroçado, né?
Então, quero explicar bem essa parte. 4 bilhões de anos para chegar até agora, com paciência e responsabilidade, né? E nós não podemos esquecer também que durante todo esse tempo, uma outra característica, com muito zelo, com muito cuidado, tudo isso daí. Não é aos trancos de barra, não tá bom isso daqui, não. Tudo aquela coisa harmônica, né? Porque espírito puro trabalha como espírito puro, né? Então, não tem nenhum errinho nisso daí. E também, quando eu falo de humanidade, nós vamos lembrar também que chegou a hora dele cuidar dos homens, dessa humanidade terrestre que viria aqui. Então, o povo nativo, né, aqueles que estavam evoluindo nesse processo aí dos últimos milhões de anos, né? Os nativos, como a gente diz. E o Homo erectus, tudo aquilo que a gente vê na escola, aquela evolução. Mas também Jesus recebe os migrados, gente de fora do planeta. Então não eram só os nativos que a gente iniciou nessa evolução, vieram também espíritos necessitados também de uma evolução principalmente moral, porque eram espíritos evoluídos na parte tecnológica, na parte material, mas tinham uma moral muito complicada, muito parecida com as que a gente tem hoje aqui, né? Essas dificuldades que a gente tem, né? Nesse ponto que nós estamos, é que Jesus traz essa equipe para cá, uma equipe grande, né? Para auxiliá-los nessa evolução na sua parte moral. Eles vêm felizes pela oportunidade, mas inseguros, porque já que vinham com problemas, será que eles caminhariam direito? Será que conseguiriam vencer as suas dificuldades? Então Jesus, com muito amor, com muito carinho, oferece para eles, no caso deles tiverem essa dificuldade, que eles mandariam emissários para cada grupo que viesse aqui para a Terra. Então veio para o Egito, para a Índia, para a China, ali para aquela parte do Oriente Médio, ali para Israel, todos esses lugares. Aliás, tiveram muitas migrações. Essa é que aparece naquele livro Caminho da Luz, né? Então, mas aparecem várias pessoas que vieram para cá e vieram de outros planetas. Olha como Jesus, lembrando dessa parte dele, acreditando em espíritos que vêm de fora, dando a oportunidade para os que têm dificuldade. Olha o que é acreditar, né, na pessoa que tem dificuldade, e você traz ela para você poder ajudar. Então é uma outra coisa que a gente precisa repensar nas nossas atitudes, vendo mais essa virtude de Jesus, né? A confiança dele, não, vai para lá, vocês ajudam nesse sentido, se tiver problema, eu já vou ajudá-los, mandando esses emissários. Mesmo assim, eles continuaram inseguros. Se vocês continuarem ainda com muita dificuldade, eu mesmo reencarnarei na Terra para poder conviver com vocês e poder ajudá-los. Vocês querem coisa melhor que isso daqui? Eu ia correndo, né? Porque é uma oportunidade da gente estar melhorando, que esse planeta trouxe para que pudesse. E ao mesmo tempo que uma pessoa tem dificuldade, como eles vieram com problema moral, eles têm o que ajudar. Ninguém é ruim completamente, né? Você não tem esse lado muito bom, mas você pode ajudar em outros campos que você tem desenvolvido, para ajudar aquele que está começando, né? Os nossos nativos aqui não tinham experiência na agricultura, em criação de animais, não tinham experiência em nada.
Então seria uma boa colaboração para a gente já começar também com a ajuda dessas pessoas. Então temos aqui o nosso governador e a gente lembrando dessas virtudes que ele traz logo de início para esse planeta. Né? Quando o governador encarna na Terra, né, ele teria condições para fazer 1000 escolhas para onde que ele quisesse ir. Né? Se eu tivesse que reencarnar agora, queria ir para Copacabana. O que você vai fazer lá? Vou estudar, porque você precisa de geografia, então dá para eu ir lá aprender, possivelmente não vou conseguir. Né? Não vai se perder, então não vai, melhor ficar lá no Morro Chato, lá em Dourado, né? Dando assim, lá colaborando com o grupo, porque as encarnações, os lugares para onde a gente se destina, vem tudo dentro de um planejamento. O planejamento de Jesus foi o mais lindo do mundo, ele veio para uma família bem simples, né? Para o lugar mais pobre do Império Romano, dos lugares que ele conquistava. Né? A Judeia, a Galileia ali, era a mais pobre das terras que ele tinha avançado e tinha conquistado. Né? E Jesus nasce em Belém, mas a maior parte da sua vida, da sua experiência, do seu crescimento, é em Nazaré, né, a terra do seu pai. Então, ele viveu com naturalidade durante todo esse tempo, de 12, de 13 anos de idade, se preparando para a sua missão, que é essa de ajudar, de nos ajudar a caminharmos dentro desses ensinamentos espirituais, que a gente, quando chega, a gente só tem experiência, principalmente a material, não é isso? Então, Jesus, durante todo esse período, vai mostrar uma outra coisa importante para a gente. Ele vive com a sua família. Né? Ele, naquele livro Boa Nova, ele pede para o pai. É um dos primeiros capítulos, é muito bonito quando ele pede autorização para trabalhar junto com o pai. Então, é humilde, dentro de uma família, vivenciando a vida familiar, tudo com muita simplicidade. Lógico que era uma pessoa diferente de todos os que com quem ele conviveu, mesmo porque ele tinha aí um plano, né, um projeto de ajuda aí para a gente, veio justamente para nos ajudar. E Jesus, ele vai trabalhar durante os períodos todinho que ele teve aqui na Terra, principalmente nesses 2 pilares aqui. Ele trouxe muita coisa, ele falou de reencarnação, na casa do meu pai tem várias moradas, muito, mas onde ele mais se fixou foi no amor e na imortalidade. Eu até coloquei amor, conduta afetiva, porque às vezes a gente fica até com dificuldade de falar muito do amor aqui no centro espírita, porque a cabeça da gente sempre vai para o lado eros, para o lado assim de casamento, dessa afetividade diferenciada. Mas é o lado afetivo, amar a todos, sem fazer diferença nenhuma. Esse amar afetivo representa o perdão que eu tenho do outro, representa a caridade de uma maneira geral, representa a fraternidade. Não é? Quando eu estou sendo paciencioso com uma pessoa, eu estou dando amor para aquela pessoa. Então vamos lembrar, toda vez que a gente fala amor, a gente vai lembrar nas experiências de Jesus, vivenciando e pregando esse amor, desafiando muitas coisas à medida com quem ele se aproxima. Várias pessoas que eram consideradas não pessoas assim
vamos dizer, de boa índole, ou eram discriminados pela própria sociedade, mas Jesus esteve muito próximo dessas pessoas, né? E o problema também da imortalidade, que é a vida após a morte, a sua própria encarnação e depois a sua ressurreição, quando ele volta, né? Então ele veio provar nesse momento que existe sim, é para mostrar com clareza, porque até então, mesmo no sistema judaico, ali na cultura judaica, não se tinha muita clareza, se acreditava que, olha, você vai morrer e você vai para um lado, você tem uma vida espiritual, mas ninguém conseguia explicar muito bem o que é esse reino do céu, o que é vivenciar essa espiritualidade. E Jesus, então, o que ele traz com bastante firmeza, com bastante clareza até então, é porque ele vivencia com bastante intensidade e de uma maneira forte para nos deixar firme esses dois recados importantes para a gente, né, que já estava aprendendo com ele, né? A presença de Jesus aqui, né? A gente fala muito porque os judeus, porque a cultura judaica, porque Jesus chegou na Palestina, ele nasceu ali na Palestina, não foi pregar os seus ensinamentos em outros lugares, foi por ali mesmo que ele ficou. Uma hora ele estava na Galileia, que era a parte mais pobre, quando te olha no mapa, é a parte bem norte da Palestina. Era o lugar mais pobre, de gente mais analfabeta, é um local mais desprezado de toda aquela região. É ali que ele foi, ali que ele vivenciou boa parte dos seus ensinamentos, pregando nas sinagogas e estando junto com essa população que mais precisava. Porque ele dizia, ele foi poucas vezes no templo de Jerusalém, porque ali pelo templo já tinha os mestres, os sábios, os que trabalhavam no sinédrio, poucas pessoas conseguiam ter acesso à cultura. Mas era ali, naquela outra região do centro da Palestina. Aquele pessoal já está acudido, porque tem bastante informação, e ele ficou mais dos necessitados. E a gente fala um pouco da região da Palestina, porque Jesus nasceu e seguiu sempre a cultura judaica e a Torá, não é? Vamos dizer, é o livro religioso que orienta os judeus. Então, Jesus, a gente vê ali nos estudos que ele sempre seguiu a Torá, mas ele acrescenta em algumas interpretações. Ele sempre traz alguma coisa a mais naquilo que todo mundo pensa, ou que eram os ensinamentos até então da primeira revelação, que é de Moisés, né? Então Jesus seguiu a lei mosaica. E ele traz novos ensinamentos, que são aqueles dois pilares. Agora, esses ensinamentos todos que ele traz, alguns aproveitaram e outros foram indiferentes, estiveram juntos de Jesus, estiveram próximos a Jesus, e poucos aproveitaram, né? Jesus para alguns, era um profeta a mais, mas o que ele estava falando, às vezes não mexia, não tocava muito as pessoas. Então, tem alguns exemplos aqui. O colegiado de Jesus, que ele formou os 12 apóstolos, ele pegou 12 pessoas completamente diferentes uma das outras, né? Simão Pedro, quando ele convidou para fazer parte da sua equipe, desse colégio católico, né? Essa expressão é mais da região católica. Simão Pedro era um zelote daquela turma da Palestina ali, que era brava, que era
revolucionária, né? Eles eram briguentos para defender a religião deles e ninguém está interferindo naquilo que eles pensavam. Mas, convivendo com Jesus, né, ele vai se transformando. Judas fez parte desse colégio, né, desse grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Ele aprendeu com a convivência com Jesus? Aprendeu muitas coisas, mas ele vamos dizer, nem tudo, porque quando chegou no finalzinho ele teve um entendimento diferente, que fazia parte da sua natureza. Olha que interessante, Jesus conhecia todos os 12 que ele convidou, sabia a natureza de cada um e não deixou de trazer esse grupo para o seu apostolado, né? Sabia, dentro das profecias, o que ia acontecer com ele. E Judas acabou sendo o que trouxe, que iria denunciá-lo, né? Que ia traí-lo no final de tudo. Mas Judas veio, e Judas teve um entendimento diferente. Ele era, vamos dizer, o ministro da economia, ele que cuidava do dinheiro do grupo, acreditando que depois de tanto tempo que eles estavam como escravos, porque foram invadidos lá 4 vezes, já era 4 vezes, a 4ª vez estavam sobre o jugo romano, eles estavam querendo a liberdade deles, né? Ninguém estava suportando mais a vida que estavam levando. E ele entende que se Jesus faz milagre, Jesus cura, Jesus faz, ele organiza a parte, vamos dizer, estratégica, ele consegue o dinheiro, e na hora do vamos ver, Jesus consegue tudo, expulsa os romanos e eles conquistam o espaço deles e já não são mais escravos de ninguém. Esse era o entendimento de Judas a respeito de participar de tudo aquilo. Então, entregar Jesus por 30 moedas, fazendo vamos dizer, um combinado lá com o pessoal do Sinédrio, no final ele percebe que ele é traído por aquilo que ele entende, ele joga as moedas, assume uma culpa complicada e ele então suicida. Então vamos dizer, apesar deles ter convivido com Jesus durante todo esse tempo, ele não consegue trabalhar a culpa dele. Quer dizer, ele não entendeu que Jesus, diante de toda orientação, Jesus fazendo, ele convivendo e vendo que Jesus como perdoava, quando chegou na vez dele, ele se desesperou. Ao contrário de Pedro, né? Que também conviveu com Jesus e negou Jesus 3 vezes, né? Abandonou Jesus depois, quando Jesus estava na cruz, de medo de quando vinham os soldados pegando os que eram favoráveis a Jesus ali, né? Então você tem Pedro, depois teve uma culpa enorme, quando negou Jesus, mas ele se torna, essa culpa se transforma num maior dos fervorosos divulgadores da doutrina, de aquela fortaleza, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então ele se transformou naquele evangelho forte, naquele firme, e morreu aí também pelos romanos. Lázaro foi aquele que Jesus até chorou quando recebeu a notícia que ele tinha, pelas 2 irmãs Marta e Maria, que ele tinha morrido e que Jesus tinha chegado tarde, quando Jesus ressuscita, entre aspas, Lázaro, né? A gente sabe hoje em dia dos problemas físicos que pode ter, naquele tempo não é como hoje, depois
vamos dizer, os mortos eram levados assim, uma espécie de gruta, não era enterrado na terra. Se empurrava para os animais não entrar, ficava fechadinho, mas não entra nenhum animal para comer o cadáver, aquilo ficava, e aquilo ventilado, porque era uma espécie de gruta que era comum naquela região. Então Jesus salva, ressuscita, entre aspas, o Lázaro. Depois tem à noite, tem um jantar, tem uma festa, tudo isso. Maria agradece, uma das irmãs, agradece de joelhos. Lázaro agradece, apesar de toda aquela convivência, mas é um agradecimento mais material e não aquele agradecimento mesmo do coração. Olha, como nós estamos reagindo diante de Jesus, né? Nicodemos também foi aquele senador ali do Sinédrio que ouve falar do Jesus e fica impressionado pelas curas, né? Porque ele tinha bastante auxiliares e ele tem notícia de tudo aquilo de Jesus. Ele mais ou menos fica sensibilizado por esse homem e ele procura Jesus na calada da noite, não se expondo para todo mundo. Ele era a pessoa importante do Sinédrio, né? Ele era o mais importante dentre os escolhidos dos doutores lá do Sinédrio. E ele faz aquelas perguntas sobre a reencarnação, não entende muito bem o que Jesus fala, mas ele é sensível àquele homem. E quando Jesus morre na cruz e depois no dia seguinte eles pedem autorização para tirá-lo da cruz, ele é uma das pessoas que chega lá com um unguento para estar, porque os cadáveres, você passava esses aromas, perfumes para essa conservação. Aí ele não está mais escondido, né? Ele está se expondo, ele está aberto àqueles ensinamentos de Jesus. Então ele foi sensível aos ensinamentos. Saulo, que a gente sabe bem a história de Saulo, né? Que já tinha um conhecimento muito grande, né? Nasceu em berço de gente que tinha dinheiro, do seu crescimento, todo o seu preparo, todo o seu entendimento. Ele foi de um perseguidor dos cristãos, depois, quando conheceu Jesus, ele se transforma num grande divulgador da doutrina. Madalena também tem uma vida de sombras, né, de dificuldades, conhece Jesus e depois ela se transforma também. Olha o que acontece com as pessoas que se aproximam e se transformam. Estevão, de todos eles, né, teve conhecimento de Jesus antes do aparecimento dele, pelos estudos antigos lá dos profetas que já anunciavam a chegada do Messias. Então, ele foi o primeiro apóstolo mártir do cristianismo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso daí? Nós estamos distantes, né? E às vezes a gente não acredita nesses ensinamentos porque a gente quer um pouco mais de prova de tudo isso daí. No entanto, Estevão, né, que não conhecia muito pouco das escrituras anteriores e já morreu nesse entendimento por Jesus, né? É como se eu olho aquele relógio, né? Já passou das 8h30 e eu tô vendo que é isso daí. Mas tem gente que é curiosa. Aí eu não sei se isso daí está tão certo ou não. Abre aí para ver se a pilha está funcionando ou não. Então tem gente que precisa de prova, precisa abrir o relógio, olhar lá dentro, ver se tem pilha mesmo, se a coisa está funcionando, porque não acredita naquilo até do que está vendo. Então, não foram todos que passaram por essa transformação. Não é? Mais uma.
No conceito judaico desse primeiro momento, as grandes transformações que acontecem nesse momento que Jesus chega. Ó a mudança que ele faz nesse ambiente, né? Nesse primeiro momento que Jesus chega e que ele está ali, nasceu ali na Galileia, ele está junto com um grupo de espíritos que, lógico que os primeiros que chegaram, eles estavam alinhados com a mensagem de Jesus, porque eles entenderam, né? Muitos deles desencarnaram, retornaram, mas eles já eram mais evoluídos, porque logo de cara eles já vieram alinhados para esse entendimento. Nós, com o tempo, nós fomos nos distanciando da mensagem, né? Essa mensagem pura, bonita, de amor, né? Que levou tanta gente a morrer por Jesus. No entanto, a gente vai mudando essa mensagem inicial de amor e de imortalidade. A gente vai quase que distorcendo tudo isso daí, né? São outros deuses, são outras coisas, mas com o passar a gente vai vivendo um período nesse caminhar, desse esquecimento de tudo isso daí, porque também o cristianismo se distanciou dessa mensagem inicial. Nesse distanciamento, começa a se valorizar de uma maneira assim, fanática, perseguindo, uma hora persegue cristão, outra hora é o cristão que persegue o que não é, que não acredita mais. A gente quer levar a doutrina de uma maneira assim, bem agressiva, perseguindo, matando. Ali pela Idade Média, a gente tem 1000 histórias, né, de queimar livro, de quem pensasse diferente ia para a fogueira. Então as perseguições, elas são muito grandes, as intolerâncias é que partem para a guerra, para tudo isso daí. Então a gente tem um longo período de afastamento dessas primeiras informações. Devagar, mas mesmo assim, no meio de tudo isso daí, o nosso governador não esquece da gente. Ainda, depois com o tempo, vai mandando, São Francisco de Assis, e vão chegando todos os outros para dar uma aliviada no que estava acontecendo, para trazer a gente de volta. E lentamente a gente vai revendo essas condutas até chegar num período onde a humanidade está pronta para receber um pouco mais a mensagem que seja. Nós já estamos bem materialistas quando no século XIX a gente, de repente, né, no meio da ciência que se evolui, filosofia que tem outros pensamentos, no meio desse caldo aí é que surge assim a chance da doutrina espírita chegar novamente fazendo uma releitura dos ensinamentos de Jesus, né? E na sequência a gente tem aí o surgimento da doutrina espírita. Olha, esse caminhar desde da origem da Terra, né, que nós vimos, passando pela chegada dos migrantes, do homem, Jesus encarnando aqui em Jerusalém, toda essa caminhada até chegar à doutrina espírita, que é aqui onde nós estamos. Porque toda essa mensagem, toda essa trilha, ela nos traz muitos ensinamentos, né? Porque essa trilha, esse caminho, embora a gente não tenha seguido, embora a gente tenha se desviado durante toda essa evolução, o que a gente tem que guardar é que esses ensinamentos, eles têm uma coisa mais importante do que só chegar para a gente. Eles têm que nos transformar, né? Chegar ao ensinamento e eu não usar o ensinamento para minha mudança, não é estar na trilha do mestre, né? Para seguir a trilha
A gente precisa do ensinamento? Precisa, mas a gente tem que se movimentar, a gente tem que caminhar, porque não é essa a proposta da doutrina. A proposta da doutrina é movimento, é crescimento, e a palavra transformação é uma das mais importantes. Transformação de que jeito? Te fala muito da nossa reforma íntima, da nossa mudança interior, que não é fácil. Passar por todas aquelas virtudes nos quais Jesus continua ainda, com toda a paciência, dando oportunidades que não param mais, né? Então, para a gente encontrar uma maneira justa de viver, para a gente viver o quê? Os dois pilares. O amor, né? Esse amor fraterno, e a gente se desprendeu um pouco dessa materialidade que a gente está trazendo desde aquele período que eu disse para vocês, que a gente foi se distanciando disso daí. Em vez de pensar no lado espiritual, nós ficamos aqui no material, como nós continuamos até hoje. Na verdade, nós somos espíritas materialistas, porque na verdade nós estamos muito mais preocupados ainda com a nossa vida material do que propriamente pegar os ensinamentos que são trazidos aqui para a gente fazer essa caminhada dentro do amor, fraternidade. Não é um amor pensando já numa fraternidade maior, saindo do amor mais egoísta que nós temos, mas aumentando para uma coisa mais fraterna, maior, seguindo esses os ensinamentos de Jesus, né? Olha aqui. E nesse momento, nessa caminhada, nessa trilha, nós estamos já no período de transição. Alguns até vivenciando, porque a gente vê que algumas famílias têm um pouco, já desenvolveram, já têm virtudes, já têm um pouquinho mais de paz aonde vive com os seus familiares, já tem um entendimento um pouco mais de Jesus. As mães que estão trazendo as suas crianças aqui para esse entendimento, essas crianças já estão vivenciando esse seu lado espiritual, que é muito mais importante. Então, já estão prontos para essa transição, porque a transição é vivenciar. Porque nós, ainda frágeis e imperfeitos, é que devemos encontrar, nós aqui, a maneira mais justa de construir o mundo que a gente quer viver. Porque nós é que vamos construir esse mundo. Primeiro aonde? Dentro de nós. Por isso que, ultimamente, a gente tem falando muito em autoconhecimento. Porque se eu acho que eu estou muito bem, que eu estou na transição, se eu não faço um autoconhecimento, eu vou ver que eu ainda estou lá daqueles, ainda lá da Idade Média, super materialista, ligado com coisa material, não é? Então, é bom que a gente se conheça para que a gente faça essa mudança. Porque é só conhecendo a minha dificuldade que eu vou fazer a minha mudança. Outra coisa que eu acho lindo nessa vivência de Jesus, se a gente levou esses 4 bilhões para tudo isso, gente, não é nessa encarnação que a gente vai pular lá para os degraus e já vai sair daqui dos mundos ditosos melhores, não. A gente vai continuar, não sei, não quero assustar não, porque eu não faço parte da equipe de Jesus, mas alguns bilhões de anos, para dar uma melhoradinha, a gente vai ter que fazer isso. Mas vamos fazer com um pouco mais de alegria, né? Porque Jesus, todo caminhar de Jesus é aquela coisa linda. Todo mundo que se aproximava de Jesus já sentia uma coisa tão boa. Mesmo quando eu digo que a transição está por aqui, eu tive a oportunidade uma vez de estar junto com uma tia vendo o Chico Xavier. Era de madrugada, 2 horas, nós estávamos na fila para entrar. Mas tinha uma paz, uma coisa ali, quer dizer, dependendo do que a gente conquistou, Chico já está fora da transição, né? Ele já poderia estar em vidas melhores. Mas a gente já pode vivenciar isso daí com tranquilidade,
para a gente não ficar se cobrando. Ai, meu Deus, será que eu pus fogo aqui? Será que eu queimei aquele? Será que eu cutuquei? Eu que tenho hemorragia no olho, será que eu furei o olho dos outros? E os escravos, que era comum depois de uma guerra, outro dia eu falei para o Clóvis, acho que a segunda hemorragia é o segundo olho que eu furei do lado de lá, porque era para eles não escapar. Então, já está purgando alguma coisinha aí. Então, a gente tem que vivenciar todas as nossas lutas, não com impaciência, não transformando a vida numa luta física, né? Do fazer, 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 fazer. Ninguém vai ser Paulo de Tarso. Paulo fez por dever, tinha aquele dever. A gente tem o dever de melhorar, mas ninguém é Paulo de Tarso para ficar nessa loucura. Sendo apredejado, tá bom. Faz não sei o que, tá bom. Não dorme. Não, né? Vamos, o que eu coloquei no começo, vamos aproveitar a nossa vivência. Quando a gente vem aqui no centro na sexta-feira, vamos curtir a sexta-feira daqui. Levar para a nossa casa um consolo. Olha, um consolo que toda dificuldade que eu tiver, eu vou dar uma receita para vocês. Nunca a gente deve dar receita. Mas a gente eu ia muito, agora já não tem mais isso. Em Santo André, você lembra que o Divaldo Franco fazia aquelas reuniões? Ir para Santo André e ver uma palestra do Divaldo Franco era uma coisa do outro mundo, né? Porque era muito difícil, a gente não tinha grandes contatos com esse pessoal. E numa das vezes que eu estava lá, eu estava até com muita dificuldade pessoal. A gente comprava o livro, tinha um horário que a gente entrava num auditório muito grande, aguardando você passar pelo Divaldo Franco para ele dar um autógrafo e conversar um pouco com a gente. Eu, como tinha tido a hemorragia, eu estava super ali naquele grupo para poder entrar e conversar com ele e tudo aquilo. Aí uma das dirigentes que estavam lá, e vendo a aflição de todo mundo, porque a fila aumentava cada vez mais, e o Divaldo tinha uma hora depois para fazer a palestra. Aí uma das pessoas que estavam presentes falou assim, não fiquem aflitas. Se vocês não conseguirem serem atendidas pelo Divaldo, vocês têm o Evangelho, que tem a resposta para qualquer problema que vocês tiverem. Jesus não está presente como eu queria ficar ali do lado do Divaldo e conseguir. Não é? Jesus não está aqui presente, mas ele está no nosso Evangelho, ele está aqui conosco. Então, qualquer coisa que a gente tiver, uma melancolia, uma tristeza, uma culpa, assim, uma mágoa com o outro, do outro para a gente, da gente para o outro, de tudo isso daí, todo mundo tem o Evangelho aqui? Todo mundo tem? Eu não tenho para dar, mas posso anotar quem não tem. Aí tem para dar. Tem. Todo mundo tem. Então a receita está dada, a trilha está aqui, a trilha é o Evangelho. Lá tem tudo que nós precisamos, né? E fora o Evangelho, depois tem os complementos aí. Então eu espero que vocês saiam com essa receita bem consolados, porque é só virar lá e os aflitos, né? Os misericordiosos, se nós estamos aflitos, tem lá, né? Uma orientação para que a gente caminhe com um pouco mais de tranquilidade, porque Jesus disse que estaria sempre conosco, né? Em todo esse caminhar. Eu acho até que o dia que a gente sair, ainda ele vai acompanhar a gente nos outros planetas que a gente vai. Porque ele estaria conosco. Não diz que ele está com o planeta, né? Ele está com a gente, né? Então, temos que seguir esse exemplo e seguir essa orientação de a gente estar trabalhando essa mudança. Uma boa noite para todos, que se sintam consolados, certo?